Moça, vamos alinhar expectativas antes de tudo? Porque hoje eu recebi uma mensagem muito desaforada em um dos conteúdos meus de uma menina que falava assim: Ei, porque seu conteúdo é muito ruim, porque você não fala as coisas explicitamente. Mas é óbvio, né, gente? A gente tá numa plataforma aberta que cada vez mais está friendly, que cada vez mais está mudando as regras. Você acha que se eu falar as coisas explicitamente aqui, esse vídeo estaria no ar? Então, assim, se você quer as coisas explícitas, esse conteúdo não é pra você, meu canal não é pra você. Se você quer algumas dicas, algumas orientações que pode modificar as suas práticas e você achar aí como você encaixa essas dicas no seu dia a dia, fique comigo, fica aqui que eu vou te ajudar no que eu sei e no que eu aprendi ao longo do rolê. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre essas questões de posições, coisas que eu, quando fui pra cama a primeira vez com a menina, queria saber e que ninguém me falou. Primeira coisa que é mais importante, que ninguém fala disso, que eu... Nossa, eu tenho um ódio, assim, não é ódio, eu ia falar nojo, mas nem é nojo, ódio, de que é a questão de corpo. Gente, corpo gordo, corpo magro, não tô, assim, focando na questão de gordofobia, não é nada disso, mas na questão de densidade corporal. Por exemplo, se eu saio com uma menina que é magra como eu, né? E a gente vai fazer determinadas posições, a gente vai ter uma coisa chamada osso. E o osso vai bater com o osso. Então você, minha cara, tá achando que você tá arrasando, sentindo as coisas, e quando vê, você tá com dor. Por exemplo, na sua lateral, né, na sua cintura, porque você tá batendo osso com osso, não tá sentindo nada. Acontece. Da mesma forma que dois corpos gordos também podem ter, para a questão da gordura, da densidade corporal, uma dificuldade do encaixe. Também não tô falando que você tem que ficar com um corpo gordo, um corpo magro, não é nada disso. Até porque eu já fiquei com muita menina gorda e eu adoro ficar com menina gorda e que não encaixou no rolê. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas pecam muito quando elas vão ver coisa de posições, elas só pensam no script, só pensam na imagem, mas elas esquecem de pensar, será que isso é aplicável no meu dia a dia? É aplicável no meu corpo com a menina que eu tô saindo? Será que a gente consegue? E aí, por causa disso, a gente entra na parte 2, que é o seguinte: a gente perde um tempo do caramba tentando encaixar nas posições só malucas que existe. E aí eu te pergunto, pra quê? Não que eu não seja a favor de a gente modificar, eu adoro coisas diferentes, adoro fazer coisas diferentes, não é nada disso. Mas, gente, pra que eu vou colocar as pernas pra cima na minha cabeça, sabe? Segurando o teto. Não é malabarismo, não é circo. Pra que você tá perdendo tempo fazendo umas coisas absurdas que você não vai sentir? Você vai ter um desgaste gigantesco e perder tempo gigantesco tentando encaixar. Vai muitas vezes machucar o seu corpo, porque dependendo do seu corpo, se você não tem um corpo elástico, você não faz yoga, você não faz atividade física, não faz nada, você tem um corpo que ele é, não é inativo, mas é que eu falo, é que ele não tem um certo condicionamento físico. E aí, velho, você pode muitas vezes se machucar tentando fazer coisas que você não tem uma certa elasticidade. Então, sabe, vamos pensar na nossa realidade, vamos pensar em coisas que sejam palpáveis, que a gente consegue colocar em prática. Não tô falando isso pra você não testar nada disso, mas também tem uma certa noção, assim. Porque às vezes, velho, as pessoas fazem aquelas coisas por causa de uma coisa que é igual acontece na indústria adulta. É esteticamente bonito de se ver. É esteticamente montado, é esteticamente filtrado com uma imagem, tem designer, tem pensado em um monte de outras coisas. Mas será que aquela imagem que você está vendo realmente, ela tem como ser feita na realidade, sabe? Porque uma coisa a gente vê na tela, a gente vê que alguém criou. E isso, muitas vezes, pode ser até uma imagem de um homem hétero que ele não consegue nem ter a noção do que é um relacionamento entre duas mulheres, sabe? Então ele cria muitas imagens, joga na internet e você aí, doida, vai pegar aquilo ali e vai levar pra sua menina e falar assim, vamos fazer isso. E não encaixa. E tem coisas que não vão encaixar. E falando na questão de encaixe, tem encaixes que você vai conseguir fazer posições com uma menina.
aí não vai conseguir fazer com a outra, aí não vai conseguir fazer com a outra, aí consegue fazer com a outra. Não quer dizer que você é ruim de cama, não quer dizer que a menina é ruim de cama, é que realmente tem coisas que demandam química, que demanda realmente um encaixe da densidade do próprio corpo, que eles se encaixam melhor, outro você não consegue encaixar. Tem questões de a própria preferência também, o que eu gosto de fazer, o que a outra pessoa gosta de fazer, o que a gente pode modificar, por exemplo, vamos fazer essas questões de ponta cabeça. Detesto fazer as coisas de ponta cabeça. Detesto colocar o outro de ponta cabeça. Mas será que a gente virar o corpo pra esquerda ou pra direita, ninguém fica de ponta cabeça? E aí a gente consegue ficar confortável as duas e dar conta de fazer o rolê? Sim. Vamos experimentar? Vamos. A gente também tem que ter a noção de adaptar as coisas que a gente acha que não encaixou. Sabe? Porque, realmente, tipo assim, às vezes você vê a imagem e não encaixou e você descarta. Mas você não chega a pensar assim, existe outra possibilidade de fazer isso de uma forma mais fácil, mais gostoso, mais rápido, e que eu e que a menina que eu tô, a gente consegue fazer. E aí vem essas questões, tipo, mudar as posições do corpo, mudar as posições na própria cama, mudar as posições das próprias meninas. Então, na questão mesmo sendo de ativa, de passiva, de versátil, porque às vezes, em determinadas posições, uma das meninas dá mais conta do que a outra, entende? E aí vocês testam. Mas é que eu sou só ativa. Moça, testa, pelo amor do santo Deus. Tem coisa que eu mais detesto em mulher, é mulher com preconceito. E que não deixa abertura pra você testar nada, sabe? Ela fala que é aquilo e ponto final. Gente, eu era casada com a menina que eu ficava um ódio com ela. Um ódio com ela. Porque tudo, ela não queria abrir mão de nada. Não queria abrir mão de posição, não queria abrir mão de papel, não queria abrir nada. Tipo, tinha que fazer as coisas do jeito dela sempre e ponto final. E era uma raiva, porque eu queria testar coisas diferentes, queria aprender coisas diferentes, queria ver coisas diferentes. E ela não saía do espaço dela. Não à toa que terminou, né? Mas não terminou só por isso, não. Terminou por outras coisas, mas com certeza essa foi uma das coisas que mais pesou pra mim no término também, que é a questão de só pensar nela, só fazer as coisas do jeito dela e eu que me lasque, sabe? Então, pense muitas vezes também. Então, o diálogo é muito importante, fundamental, assim, de você ter uma certa segurança pra dizer o que você gosta, como você gosta. O autoconhecimento aqui é fundamental, porque você vai conseguir gesticular coisas, propor coisas diferentes, levar coisas para outra garota para vocês pensarem em conjunto. Uma outra coisa também é que as posições não são competição. Sabe? Você não precisa provar pra ninguém que você fez coisa de ponta cabeça. Ninguém tá nem aí, ninguém quer nem saber. E eu tenho uma teoria que cão que lada não morde, como diz o ditado. No sentido de que as meninas que falam que elas fizeram muito, eu fiz coisas bizarras assim, assim, assim. Quando você vai fazer de verdade, a menina não aguenta 5 minutos de tesoura, sabe? Então, assim, não fica falando coisas que você pode até ter feito, mas primeiro, não vai mudar nada na vida daquela menina que tá com você. Às vezes a menina que tá com você vai se sentir mais frustrada porque ela não conseguiu fazer com uma outra pessoa e você tá cantando de galo. Segunda coisa, quer falar? Faz. Faz com a outra menina, ensina pra outra menina, direciona a menina porque você quer, aí sim, velho. Porque aí vocês têm uma experiência em conjunto e as duas podem dizer o que foi legal, o que não foi legal e adaptar as coisas. Mas a questão de ficar, eu acho uma babaquice, assim, parece meio homem hétero, sabe? Que fica cantando assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, beleza, bom pra você, não muda em nada a minha vida, não muda em nada. O que eu vou fazer com você daqui pra frente, sabe? As suas experiências são só suas experiências. Elas não ditam a minha experiência com você. Então, assim, eu, pelo menos falando da minha parte, quando a menina fica cantando assim de galo, que ela fez isso, que ela fez aquilo, eu acho babaquice. Você fala, que saco, sabe? No sentido de que não muda em nada, não vai mudar em nada aqui. Quero ver você mostrando serviço comigo. Vamos mostrar serviço aqui entre 4 paredes. Aí eu quero ver você cantar de galo. Vamos ver se você dá conta de tudo que você tá falando. Vamos ver, sabe? Eu sou dessas. Cara, eu sou mineira, então eu como quieto. Não canto de galo, não falo coisas que eu não faço, sabe? Porque depois também não quero criar expectativas. Eu brinco assim que... É uma brincadeira que eu tenho, eu falo que ninguém tem nada pra reclamar de mim no Procon, propaganda enganosa, porque eu não faço. Eu não dito. Então, assim... Eu sou bem pé no chão nas coisas e bem realista também, velho. Porque, pensa comigo, eu tô ali
pelo meu bel prazer. E eu quero que eu tenha prazer, a menina também que tá comigo tenha prazer. Então, assim, pra que eu vou ficar cantando de galo com a menina ali, sabe? Só pra fazer a gente sentir mal e. Enfim, não vai melhorar em nada. E por fim, velho, uma coisa mais importante também desse rolê todo, use lubrificante, sabe? Porque por mais que você tenha lubrificada e tudo mais, às vezes você pode passar em alguma parte do corpo e facilita o escorregamento, o encaixe, sabe? Não é porque você tá lubrificada que você não pode usar, ou porque você é lubrificada que você não, desculpa, ou porque você não é lubrificada que você tem um problema de saúde. Tem meninas que têm por N motivos não lubrificação, tem outras meninas que têm muito mais lubrificação do que outras. Não é um critério ter ou não lubrificação, mas o lubrificante tá aí. Não usa óleo, não usa nada que não foi testado, porque depois você dá candidíase, dá vaginose, dá irritação na pele, dá problema dermatológico, você tá muito ferrado e vai gastar dinheiro à toa com o médico, sendo que você podia gastar 15, 20 conto no lubrificante que é testado dermatologicamente, que é testado para você usar e não te dá esse rolê todo. Então, assim, coloca o rolê todo no lubrificante. E por fim, se você quiser também agora as posições explicitamente, tem no meu e-book uma parte de bônus que eu seleciono várias posições. Então clica na descrição desse vídeo, tem lá meu livro que você pode acessar, conhecer um pouquinho mais. E aí tem esse bônus para você se divertir com a menininha que você está saindo, que você está ficando. Enfim, eu sou Mari, inscreva nesse canal, deixa seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.